noite. E aí, me conta como é que vocês estão hoje? Qual é a relação da alimentação das pessoas com o cabelo? Você sabe? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o Dr. Danilo Luca, ele que é ginecologista, ele é especialista em obesidade endócrina, com Mari Maron. Mari Maron ela é mentora e profissional de beleza e nós vamos conversar sobre essa relação da alimentação com a saúde dos cabelos. Então vai ser um bate-papo muito interessante e as pessoas estão chegando. Vamos compartilhar essa live, a gente vai chamá-lo já. A Mari, Dr. Danilo Luca. O cabelo, ele representa muita coisa, né? Cabelo é beleza, cabelo é autoestima, o cabelo é empoderamento, liberdade. O cabelo ele tem um significado diferente para cada pessoa. Qual é o significado do cabelo para você? Então a gente vai conversar exatamente sobre isso. A gente veio de uma série de lives, né? Que nós fizemos falando sobre a saúde da mulher, sobre alimentação. E fizemos com o Dr. Danilo Luca, fizemos também com a Mari. E aí surgiu o desejo de fazer essa live hoje para a gente poder estar compartilhando. E a Mari já entrou aqui na live, o Dr. Danilo Luca também. Então vamos lá, vamos chamar aqui o Dr. Danilo Luca e também a Mari para a gente dar continuidade aqui para o nosso bate-papo sobre a relação dos alimentos com o cabelo. Doutor Danilo Luca, gratidão! E agora a sala está pronto, repleta. Então, boa noite! Boa noite! Que satisfação, que energia, que noite! Que noite, gente! Já estou aqui super alegre. Primeiramente, quero agradecer, né? Por vocês estarem aqui para a gente ter esse bate-papo assim muito interessante. Gratidão, Mari, gratidão, doutor Danilo Luca. Muito bom com esse friozinho. Como é que tá Santa Rosa aí? Olha, na verdade, hoje eu estou em Porto Alegre, em Gravataí. Porto Alegre? Que espetáculo! Ótimo! Eu ando muito, doutor Danilo, muito. Muito frio, né? Muito. Aqui hoje deu 16 graus também, para ter uma ideia. Aqui no sul fez muito frio. Mas assim, aqui faz parte, né? O que não tá correto é frio aí, né? Pois é, Mari. Pois aqui você mandou um pouco de frio pra gente aqui, que até exagerou um cadinho, né, doutor Danilo? Bastante frio aqui no Rio. Hoje olha, eu não pude estar aí, mas o frio foi. Tá vendo? E veio bem caprichado, hein, Mari? E vamos compartilhando, né? Vamos compartilhando, inclusive, o frio. Então, é isso. A gente compartilha tudo aqui, né? A gente compartilha o frio, o conhecimento. Estão me ouvindo bem aí? Muito. Estamos, doutor. E por falar em alimento, eu estou com meu chimarrão aqui hoje. Olha aí, você depois traz pra gente. Eu queria aproveitar, já que vamos falar de alimento, perguntar para você, doutor Danilo, você come um doce chamado butiá? Uma fruta? Como é que é? Você gosta de uma fruta chamada butiá? Quer que eu pegue lá a minha butiazinha, está na conserva lá? Tem aqui. Você tem Tá vendo? Um bom gaúcho sempre tem uma cuia e um licorzinho de butiá. Butiá, uma composta de butiá, maravilha, né? Eu ganhei, eu fui a Santo Hoje, me deram lá um composto de butiá, eu trouxe, aí veio outra sobrinha, trouxe de novo, então tá um espetáculo. Então, quando eu for aí, vou levar umas polpas de butiá para você, sem açúcar, que você possa fazer suco. E então, gente, estejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live com seus amigos, porque o nosso bate-papo hoje, ele é muito interessante. Nós vamos reunir aqui os conhecimentos da medicina com o da beleza, para falar sobre um tema super importante, que é essa relação dos alimentos com a saúde do cabelo. E aí, o que representa o seu cabelo para você? O cabelo, ele representa muita coisa, né? Para uns é a moldura do rosto, para outros representa autoestima, empoderamento, para outros representa liberdade de ser quem você quiser. Uau, é muita coisa isso, né?
Então, nós temos aqui uma equipe maravilhosa, que é a Mari Maron, que ela é mentora e ela é profissional de beleza, e doutor Danilo Luca. Doutor Danilo Luca é ginecologista, obstetra, especialista em obesidade e endócrino. Como eu falava no início da live, nós fizemos uma série de lives com o doutor Danilo, falando sobre saúde no nosso canal, conversando com Keila Braga. Depois você pode entrar lá e assistir. E fizemos live também com a Mari, que foi Como Empreender na Beleza. E aí surgiu essa live de hoje, gente. Unindo os conhecimentos para a gente poder estar aqui conversando. Então, vamos começar aí falando, né, Mari, e depois, na sequência, doutor Danilo. Mari, a gente está falando aqui sobre cabelo. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou assim, me sentindo muito honrada, né? Porque é uma honra, que privilégio, né? Me deram boa noite aí. Ó, então temos alguns comentários. Ó, pessoas, fiquem na live, o conteúdo deles são incríveis. A Renata colocou e a Lori Ruman, né, colocou boa noite, doutor Danilo. A galera tá chegando aqui, ó. Boa noite, as pessoas estão chegando. Uau, que maravilha pra gente poder estar conversando aqui. Então, falando sobre essa relação, Mari, vamos começar com você falando um pouco, então, do que é o cabelo, já que o cabelo, ele representa, para cada pessoa, ele tem uma representatividade, né? Então, o que é o cabelo? Do que é composto o cabelo? Fala pra gente um pouquinho. Então, primeiro, boa noite para todas as pessoas que estão entrando, Keila. Nossa, é fantástico quando a gente coloca um assunto assim e as pessoas estão presentes, estão nos cumprimentando. E eu vou dizer que foi um desejo muito grande fazer essa live, especialmente também nós já fizemos uma, né, Keila? E a gente se conheceu no evento lá no Rio de Janeiro. E agora, fazer essa live com o Dr. Danilo, eu queria tanto, porque eu sempre falo para as clientes, falo para as pessoas da relação corpo-cabelo, que o corpo fala e que os cabelos contam como está a saúde das pessoas. Então, há muito estudando, eu sou como o Dr. Danilo, sou bastante autodidata. Quando eu tenho propósito, a Lori colocou aqui, ela tem muito interesse em saber, e eu sei da situação, a Lori Bowman é lá de Brasília, ela é uma pessoa que teve seríssimos problemas em relação à tireoide, inclusive foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre o hormônio T3 reverso, que depois escutei o Dr. Danilo falando. Então, estas mulheres que estão aqui, as profissionais de beleza, elas têm uma ansiedade, assim como eu, em saber mais sobre o relacionamento, hormônios, corpo, tireoide, alimentos. Eu sou uma pessoa que vivi a dor de ter o meu cabelo muito difícil, que quebrava muito, meu cabelo não crescia, não desenvolvia, e era em função de eu ser celíaca e não saber, durante muitos anos consumindo, né, um alimento que estava me intoxicando, que na live de ontem eu aprendi muita coisa, doutor Danilo. E eu tenho olhado as suas páginas, tenho olhado o seu Instagram e o seu YouTube, e já vou aconselhando vocês que estão aí nessa live, se vocês quiserem ficar mais apaixonadas ainda pelo doutor Danilo do que vocês vão ficar hoje à noite, vocês têm que ir lá conferir a página dele do YouTube e também os trabalhos que a Keila está colocando. Eu estou aprendendo muito em acompanhar essas duas pessoas e por isso que eu estou hoje muito emocionada em estar aqui, mas especialmente por poder compartilhar com vocês que estão aí participando o que eu estou descobrindo. Então, doutor Danilo, quero dizer assim, muito obrigada por ter aceitado esse convite e por nos dar essa grande oportunidade. Gente, vejam bem, é uma grande e uma rara oportunidade nós termos em nossa vida uma hora especial desta pessoa maravilhosa nessa noite. Nós temos que valorizar o saber destas pessoas incríveis. E o Dr. Danilo é um grande cientista. Pelo que eu tenho estudado, confirmou assim muitas coisas e eu aprendi assim, foi um clique na minha vida. Eu já tenho um olhar voltado à saúde, voltado ao corpo das pessoas, mas as coisas que eu descobri nesses últimos dias assim, foi uma revirada no meu cérebro e na minha vida profissional. Doutor Danilo, então, muito obrigada. Eu vou lhe contar qual é a ansiedade das nossas clientes para a gente ir conduzindo e lhe dando espaço para o senhor nos contar essa noite, que a estrela hoje para nós é o senhor. Keila e eu combinamos, né,
que a gente ia direcionar, porque a gente conhece os anseios dos cabeleireiros. E eu trabalho com essas pessoas como mentora, como formação, curso, enfim, especialização, porque eu trabalho na indústria química que produz produtos capilares, para alisamentos, colorações, e graças a Deus numa empresa que tem uma preocupação imensa com o que aplicamos nas pessoas. Então a gente trabalha com essa orientação nos profissionais, relacionado então a compostos químicos e saúde do corpo, porque não existe uma coisa sem a outra, né? Não, então, doutor, não existe. Doutor Danilo, colocando para essas pessoas assim, a importância do cabelo para cada uma delas. Meu Deus, o cabelo ele tem um significado imenso, mas se ele for só pela parte proteção da cabeça e do couro cabeludo, ele já é muito valioso, né? Só pelos folículos e pelo que significa. Então eu gostaria que o senhor colocasse isso hoje para nós. Vamos bater um papo, então, assim, bem descontraído, né? Junto com aquele e você, falar uma coisa importante sobre alimentação. Alimentação é inquestionável. Você cuidar da saúde, eu sempre falo, os alimentos de Deus não têm rótulo. As coisas da natureza que eu passei a usar no meu dia a dia, eu vou te dar uns exemplos, assim, os carboidratos maravilhosos que a gente usa. A batata doce, um carboidrato, é o melhor carboidrato que tem para a gente ingerir. E ele dá energia e vai começar, então, a mexer com todo o nosso metabolismo. Então, quando tu olha para essas coisas, o complexo vitamínico, que você tem que tomar conta para manter o cabelo, a vitamina B1, que é a tiamina, a vitamina B2, que é a riboflavina, esse complexo B, ele é importantíssimo. E a biotina, então, que é um dos mais direcionados ao cabelo, são coisas que a gente passa para as pacientes, a gente orienta no consultório para embelezar. O cabelo é o que decora a mulher. Ainda hoje estava vendo um vídeo lá da Argentina, do jogo lá, e vi minha mulher. Olha que coisa mais linda aquele cabelo. Uma mulher de costa, um cabelo liso, hidratado, brilhoso. Dá gosto olhar para uma pessoa com um cabelo bonito. Ele parece que decora, faz aquela moldura da mulher. Então, o homem também, mas a mulher mais especificamente por causa disso. Então, o que a gente recomenda, Mari e Keila? A parte nutricional. As comidas verdes, as frutas, verduras e legumes verdes, que tem essa vitamina toda, são importantíssimos. Por que é importante? Porque o cabelo está plantado num terreno que é o nosso couro cabeludo, como fosse uma horta. Pensa numa horta limpa, bem nutrida, vai crescer uma planta bonita. E uma horta que não tem boa nutrição, vai crescer uma planta com defeito, enrugada, encolhida, quebradiça. Então, esse é o primeiro passo. Você entender que essa fisiologia orgânica, toda essa composição nossa, o intestino limpo, eu bato muito no intestino limpo. O que é o intestino limpo? É intestino sem leite e sem trigo. Isso é fundamental. Por causa do quê? Não é que o leite seja mal, mas a caseína, a proteína do leite, ela é muito inflamatória. Então ela inflama, junto com o glúten, forma uma película no intestino e não deixa ele respirar. Então essas coisas parecem uma besteira, mas olha a importância, o que ele está colocando no nosso organismo para limpar ele. Então quando eu falo sobre as folhas, sobre a alface, grão, rúcula, radiche, no sul tem, aqui no Rio não tem radiche não, mas lá também no sul tem, ela faz aquela vassourada no intestino. Pensa numa vassoura que vai limpar uma casa. A folha. E precisa de água junto. Então, hidratar o corpo é fundamental nessas horas. Então, esse complexo B, o Mari e Keila, é a coisa mais importante. Todo esse complexo de vitamina que vai ajudar a gente. E as causas, o que causa um cabelo ruim? O que causa? O álcool, a insônia. Álcool, mulheres, não tem ideia como prejudica o couro cabeludo se tomar álcool, bebida alcoólica. Eu sei que socialmente se bebe, mas tem que entender que prejudica. Então, a insônia, às 2 da manhã, um hormônio chamado GH é importantíssimo nessa vitalidade do couro cabeludo e do cabelo. A desnutrição é fundamental. Tu olha para uma pessoa desnutrida, tu vê logo, o cabelo está ressecado, quebradiço. Isso é terrível. O que é a desnutrição? É você, às vezes, olhar comendo enlatado, as coisas todas industrializadas,
que são estragadas para a nossa saúde. E isso prejudica essa formação. Outra coisa é, olha, eu peço um detalhe, mas você vê um filme de terror à noite, antes de dormir, tu não sabe o mal que faz para o teu cabelo isso aí, sabia? Você vê, é um filme de terror, não faça isso. Isso mexe com o nosso metabolismo, mexe com tudo e vai estressando a nossa energia no couro cabeludo também. O estresse, a genética, assim, existe uma coisa importante na mulher, a mulher fornece o X, lá intraútero, um homem é X, o Y da mulher é X, e tem um X da mulher que é ligado à calvície. Entendeu? Essas coisas interessantes, não tem jeito, é ligado à calvície, é daqui para cima. É um dos derrubando o cabelo dos homens. Tu vê que ontem deu um cabelo bonito e eu tomo, às vezes, a mesma família, careca. Porque foi um outro X que entrou na composição daquele homem. O Y do homem, do pai, e o X da mulher que tem essa tendência à calvície. Então, são coisas genéticas também. Olha que interessante, né? E a gente sempre olha se o pai é calvo. E é onde tá vendo? Porque geralmente os meninos olham para o pai e pensam, puxa, meu pai é calvo, e na verdade a herança vai da mãe. É da mãe. Ele pegou da mãe dele. Pegou o X da mãe dele. É isso aí. E os hormônios, agora os hormônios, a cascata hormonal que eu falei ontem, começando com a melatonina, depois a T3, a vitamina D, que é um hormônio importantíssimo, depois desce o DEX, a DHA, o cortisol. Olha quanta coisa que vai mexer nessa nossa fisiologia para ajudar o paciente a limpar o cabelo, a melhorar o cabelo. E a epigenética, graças à palavra, viu? Já falei várias vezes. Epigenética são nossos hábitos. A genética é uma só para todo mundo. Os genes, vem o genes adormecido. Mas se eu não estimular o gene, eu comparei com uma pistola. Tem uma pistola, se não puxar o gatilho, ela não dispara. Então, os genes, se você não puxar o gatilho do nosso dia a dia, você não fica. Porque o meu exemplo, há 20 anos eu era obeso, tinha 102 quilos, diabetes 400 e esteatose hepática. Aí fui no médico e falei assim, Danilo, vai tomar remédio, fechar a boca e caminhar. Eu fiz por 3 anos, não resolveu. Não adianta. Se eu não mudar a minha alimentação, se eu não passar para coisas naturais, não vai melhorar. Eu tenho que parar de puxar o gatilho das doenças. As doenças metabólicas e o cabelo, é uma parte genética pequena. A maior parte do cabelo é nutricional. É a falta de vitamina do complexo B. E o colágeno, que é importantíssimo, o colágeno tipo 1 também é importante para o cabelo. É uma proteína importantíssima. Colágeno tipo 1. Tipo 1, tipo 2 é para articulações, é para juntas. O tipo 1 que é para cabelo, pele e unha. Cabelo, pele e unha. Tem para vender, tem em pó, tem em tablete, várias aplicações. Mas tem que saber escolher produto de qualidade, não é qualquer um que tu vai encher na farmácia e comprar. Tem orientação de um profissional que te oriente na melhor qualidade, que seja uma Nateca Verisol, que seja realmente um produto de qualidade. E outra coisa importante, porque desde 2003, quando surgiu o projeto Genoma, mudou muita coisa mudou. Então, o gene passou a ter uma importância grande e a epigenética é outra coisa mais importante ainda. A gente falou sobre a tireoide. A tireoide, nossa, é uma das causas principais de queda de cabelo. Por isso que eu bato muito com os hormônios hoje. A todos os hormônios, o estradiol, o estriol, a progesterona, a testosterona, o T3. Tem gente que não pede. Eu vejo pessoas pedindo exames, pede T4. E daí? Então pede TSH. E daí? O TSH é lá na hipófise. Nem é da tireoide. E quer achar como está a tireoide pelo TSH. E não é assim que funciona. Então tem que fazer, então, uma pesquisa boa. A clínica, às vezes, já grita para a gente. Às vezes não precisa nem fazer exame. O exame é complementar. O cliente é o mais importante. O paciente na minha frente, na minha conversa que eu faço consulta,
vou fazer uma manhã lá de Goiânia, inclusive. Ela me assistiu antes a live, quer falar comigo, que é uma consulta amanhã à tarde, já vou conversar com ela. Também é uma consulta online. Isso é muito importante. Também quero. Doutor Danilo, olha só, o senhor foi comentando ali, eu vou lhe colocar algumas coisas para depois a gente dar sequência nessa questão dos hormônios. O senhor falou ali dos 2 tipos de colágeno, deixando claro para as pessoas que entraram aí. O tipo 1, então, é unha e cabelo, o tipo 2 é músculos. Articulações. Perfeito. Então, para fortalecer as articulações. A Lore colocou aqui que ela toma o T3 manipulado e toma 13 mg. Falando especialmente desse caso, quando eu encontrei a situação da Lore, nessa fase que ela começou a tomar o hormônio, os cabelos dela pareciam assim que estavam totalmente flácidos e emborrachados. Não tinha crescimento. Toda essa parte do cabelo... A dosagem está boa, T3 livre, 13 miligramas, 13, 14, 15 e tal, a dosagem é espetacular. Tem que estar sempre, porque o laboratório dá uma margem para a gente muito estranha. Às vezes, não sei, por exemplo, 10 a 20. Então, se eu estou com 11, eu estou normal? Não, estou careca, tem que estar perto do máximo. Tem que estar sempre perto do máximo, senão está errado. Porque essa faixa é muito grande. Ele pega o exame, vai de 10 a 50, a 10 a 100. Caraca, qual é o normal? Tem 11 é normal? Está dentro da faixa? Não, está errado. Está mais perto do normal. Então, essa dosagem dessa tua cliente está ótima. 13 miligramas de T3 é um bom trabalho. Por quê? O que é o T4 e o que é o T3? O T4 está na cabeça. São 4 iodo. Quando ele pede um, passa T3, que é do corpo, que desempacota a pessoa. Olha que maravilha. Aí eu estou deixando jovem, dá vitalidade. Dá vitalidade, dá energia. Vitalidade, energia, né, doutor Danilo? Mas eu vou lhe falar uma coisa muito grave. Por várias vezes eu já pedi ao meu ginecologista e eu já pedi a outros médicos que eu queria exames para ver o T3 e eu queria saber sobre o T3 no reverso. Sabe qual foi a minha grande frustração? A médica, inclusive, que eu consultei, não tem muito tempo, a pessoa disse para mim, mas não existe esse exame nos laboratórios. Eu vou lhe falar, em 3 de maio, tá? Na cidade de 3 de maio, lá na nossa região, quando nós falamos sobre hormônio T3, nenhum médico, os médicos ignoram essa situação. E eu vejo as pessoas exaustas, deprimidas, caindo o cabelo. E eu sei que existe isso, porque eu venho pesquisando. Por isso que quando eu encontrei uma esperança, eu pensei, eu preciso que mais pessoas saibam que existe isso. E como isso é libertador, né, Mari? Que não é informação. Né? As pessoas sofrendo, mal-humoradas, sem motivação, deprimida. E pessoas se jogam aí expostas, porque realmente... é a questão da falta de conhecimento. Como a gente conversou na live ontem, né, doutor Danilo, sobre essa questão da falta de conhecimento. Por isso que essa nossa live, esse nosso encontro, ele é fundamental para a gente estar trazendo a importância do conhecimento, ou seja, para a vida, né? Porque como somos seres integral, sistêmico, como uma relação tem a ver com outra, né, gente? O doutor Danilo, ele é uma bênção na nossa vida, Mari. Ele traz sempre conhecimento para a gente transformar a nossa vida. E as pessoas, Keila, e os nossos colegas, Keila, os nossos colegas que estão aí assistindo, ajudem a reforçar isso. Peçam aos seus médicos, por favor, que acordem para a vida. Porque eu escutava suas lives, doutor Danilo, e se existe uma classe que tem me frustrado bastante, é a classe médica, me desculpe lhe dizer, porque realmente o senhor disse em outras lives que eles estão nos empurrando remédio químico, e de fato é absurdo, porque as clientes no salão, eu vivo orientando as pessoas, elas se queixam, as pessoas estão dizendo aqui que elas estão sentindo ansiedade, eles só sabem dar remédio para depressão. Nas cidades da nossa região, no interior do Rio Grande do Sul, lá na região das Missões, ali no Noroeste, já estão quase dando fluoxetina na caixa d'água para
sistema de saneamento, para o senhor ter uma noção. Deus. É horrível a taxa de antidepressivo que está se colocando no sistema público de saúde. É muito triste. Doutor Danilo, ó, eu tenho 54 anos e eu não tomo nenhum tipo de medicação controlada. Eu tomo de vez em quando, para controlar minha pressão, se eu consumir algum alimento contaminado com glúten, porque a minha pressão baixa, ela sobe muito. Então, o ponto que eu sinto que eu me contaminei é uma dor na nuca e a minha pressão. Então, eu não me considero uma pessoa hipertensa, eu me considero uma mulher intoxicada. Por conhecer o meu corpo. Então, eu pedi, o senhor não tem noção, quando eu lhe encontrei nas lives da Keila, eu pensei, meu Deus, eu preciso que as cabeleireiras saibam o que está acontecendo para a gente ajudar nossas clientes. As nutrólogas, as nutricionistas, povo, vocês que estão aí na live, vocês conhecem muita gente que é da área da saúde. Nos ajudem a multiplicar esse conhecimento, vamos para cima, vamos pedir, existe sim como melhorar. Quando eu vi que a Lori, essa minha cliente, minha parceira maravilhosa, ela teve vida nova, porque ela estava realmente muito debilitada, muito enfraquecida. E ela ganhou vida após o uso do T3 reverso. E aí eu fui pesquisar sobre isso e comecei a perguntar para vários profissionais de saúde, doutor Danilo. Vários. Ninguém sabe falar nada sobre isso. Mas é que eu falo, a medicina, eu acho que a maior doença é a ignorância. Não é burrice, é ignorância, é ignorar as coisas. E essa busca ao conhecimento é uma das coisas mais importantes. Eu tenho que estudar para conhecer para poder agir. Se eu não fizer essa sequência, eu não vou saber fazer as coisas. Então, eu estou com 83 anos hoje, eu me acho assim, com toda a energia para ajudar as pessoas que procuram. E no meu consultório, no meu dia a dia, que eu tenho muitos clientes online, eu tenho um grupo que eu tomo conta sobre a reposição de hormônio, que eu tenho o maior prazer em ajudar essas pessoas, porque o retorno é muito bom. Tu falou, a pessoa revive, volta a viver. Volta a viver. É uma coisa tão difícil, é só entender. Eu já faço uma comparação. Água. Tu botar com sede, tu repõe o quê? Água. Água. Então, meu Deus do céu. A Carla falou que a comida deveria ser o remédio. Exatamente. É exatamente isso, né? Exatamente. Então, eu digo que hoje que tudo que é químico prejudica o organismo, porque a nossa célula ela tem um receptor para coisas boas. E a nossa mitocôndria, onde tem o ATP, adenosina trifosfato, tem estudado primário isso. O ATP, é a nossa caixa de câmbio. Então, eu tenho 3 ATP, 3 fósforos. Se eu começar a botar drogas, eu vou queimando a minha energia e vou caindo, vou despencando. Então, eu tenho que manter essa caixa de câmbio bem saudável, com comida saudável. Então, eu vou te falar uma verdade. Se tu tirar o glúten e o leite, você já está com uma maravilha na tua vida. Você não tem ideia do malefício que esses 2 produtos causam ao nosso intestino. E o intestino é nossa vida. Tem que entender isso. Eu digo, mulher que tem prisão de ventre, então, é uma tristeza a prisão de ventre. É uma desgraça para o organismo. Pensa bem, aquelas fezes presas no intestino, a água volta para o corpo, a pessoa está tomando água de fezes, está reabsorvendo, voltando para o corpo com água contaminada. Olha que tristeza. Então, as fezes têm que sair. Tem que comer frutas e folhas para aquela fezes sair. Para funcionar o intestino 1, 2, até 3 vezes por dia, é normal você botar para fora aquelas toxinas. Ou quando fica preso, é uma desgraça. Então, voltando à parte hormonal, essa cascata hormonal que a gente fala assim, começando pela pineal, que vai descendo para a tireoide, vai lá para o ovário, vai lá para a suprarrenal, onde tem o DHEA, que é o hormônio cortisol, que são muito importantes para a gente viver. Então, eu sempre falo que o ciclo circadiano, que faz que à noite produz melatonina e de manhã cortisol, isso é importantíssimo conhecer esse mecanismo. A melatonina é o hormônio que é produzido à noite. Então, uma vez dou uma informação para o paciente, o quarto tem que ser escuro, quarto sem luz nenhuma, sem televisão, sem telefone. Celular tem que dormir na sala.
Ele tem que dormir também, descansar. Então, deixa, a cama é para dormir, para produzir melatonina, meninas. Aí isso que é importante. Se não tiver melatonina, você não descansa. É o hormônio master do ser humano, é a melatonina. E aí, de manhã cedo, vai entrar o cortisol, que vai te acordar, vai despertar a energia, abrir a janela, contato com a natureza, e agradecer a Deus pela vida, coisa mais importante. Ai, que maravilha. Doutor Danilo, né? Mari, uau! Sim. Quanta informação a gente está tendo nessa noite incrível, gente. E esse conhecimento é para todo mundo. É para o profissional da beleza, é para o profissional da saúde, é para a pessoa comum, para todo mundo. Olha como uma coisa, doutor, e Mari está ligada à outra. A questão do sono, o intestino, a alimentação, os hormônios, tudo tem relação, gente. Olha que máximo. Essa máquina que somos nós, um ser humano, incrível, criada por uma obra de um criador muito magnífico, precisa de que tudo esteja em harmonia para funcionar. E se você está aqui com a gente e tem uma pergunta para fazer para Mari, para doutor Danilo Luca, coloca nos comentários. A gente já tem aqui pergunta. Na verdade, uma participação. A Juliana colocou assim, doutor Danilo e Mari. Olha, eu uso Mega Hair e faço química no cabelo. Meu cabelo era cheio e cacheado. Tenho micropolicisto. Então, olha essas relações. O micropolicisto já é comigo já. A parte do ovário, veja bem, né? Parece uma coisa, mas tudo, essa vida que está consciente de ovário, o fígado, o nosso laboratório do corpo, ele vai ter que começar a jogar fora as porcarias que a gente come, e vai jogar ou no ovário, ou na vesícula, ou no rim, ou no útero, ele vai começar a descartar sujeira, então vai aparecer em algum lugar. Então, quando você tem um ovário policístico, com certeza é por má nutrição. Se você acertar a nutrição, tirar os alimentos que dão problemas, os enlatados, conservantes, tudo isso, você vai melhorar. Hoje, a endometriose, eu estava fazendo um trabalho de endometriose, um estudo científico, endometriose também, quando você inflama o teu útero, que está inflamado o endométrio, aquela camada que descama na menstruação, quando está inflamado, ele começa a pipocar no teu corpo, começa a sair pela trompa, vai lá para o intestino, aí vai dar doenças. Por causa da má nutrição, gente. São coisas novas que a gente está vendo agora. Não é doença ginecológica, é doença nutricional que vai repercutir na ginecologia. Entendeu? Então, essas coisas são muito importantes. A gente compreender isso aí e começar a prestar atenção. Cuidar da gente. Cuidar de cada um de nós um pouquinho. Então, a endometriose, esse trabalho novo, é uma consequência também de inflama o endométrio. O endométrio é a camada que sai na menstruação. Sim. E aproveitando a menstruação, vou dar uma dica, se tem alguma menina na nossa live que conheça, por favor, não tomem pílulas anticoncepcionais. Pílula é remédio, faz uma menopausa química. Garota de 15 anos, 16 anos já está na menopausa, está castrando o ovário. Não libera nem progesterona, nem estrogênio. Então isso é criminoso. Só que Deus fez um corpo tão resistente que vai custar aparecer os problemas. Mas vai aparecer o gordura localizada, ou espinha, ou um monte de coisa por causa dessa menopausa precoce, menopausa química. Isso é muito difícil. Quanto que a pílula castra o ovário. É uma castração química. A mulher que toma pílula, ela não menstrua. Ela tem uma hemorragia por privação hormonal. A menstruação é uma coisa fisiológica. Quando ela está bloqueando o seu ovário, o estrogênio e a progesterona, ela tem um escape sanguíneo pela privação hormonal. Mas então fazer o quê para não ter um filho? Se eu não quero ter filho agora? Tem outros métodos, gente. Procura o seu médico e vai te orientar o que fazer para você não ter que estar se intoxicando de químicas. Então, isso é muito importante entender isso aí. E esse outro, eu tive o chip da beleza, não sei se eu falar no chip da beleza. Foi uma moda, né, doutor? O chip da beleza, uma moda total. E aí, doutor? Acabou. Eu tenho duas pacientes que eram careca. Meu Deus do céu. Fica um ano embaixo da pele, aquela porcaria, liberando veneno. Que beleza.
Como é que alguém vende uma coisa tão falsa assim, né? É o chip da desgraça para a mulher, com certeza. Que interessante. Doutor Danilo, das pessoas que a gente atende como cabeleireira, e minhas colegas aí vão confirmar isso, 98% hoje de mulheres acima de 30 anos, 35 anos, elas estão tomando algum tipo de ansiolítico, elas estão tomando algum tipo de medicação controlada. E olha só o que eu vou lhe contar. Eu descobri um mapa assim do corpo, que ele serve de orientação para mim, indicar minha cliente para procurar o médico. Por exemplo, se eu vejo o cabelo muito ralo na região da nuca, que a gente vai conhecendo os clientes e acompanhando, e a gente vai vendo essa modificação. Eu digo para ela, vai ver a sua glicose, ou vai ver a parte cardíaca, porque da minha experiência, mulheres que se transformaram diabéticas, elas perderam cabelos nesta região aqui. Aí assim, ó, o que eu vejo? As que estão com ciastose hepática, problema de fígado, de intestino, elas perdem cabelo nas temporais. E as que estão com questão de ovários, de tireoide, relacionada à questão hormonal, é aqui e essa região aqui. Esta região, especialmente do redemoinho aqui, ela deixa os cabelos muito ressecados e o cabelo vai desaparecendo. Ele vai quebrando, ele vai sumindo. Então, quando eu vou observando esses sinais, entre outras coisas, eu olho a questão de lesão no couro cabeludo, manchas, hematomas, enfim, né? Porque nós temos obrigação, a cliente não tem como se autoavaliar. Então, o cabeleireiro, ele não é um médico, mas ele pode ser um orientador. Porque se eu estou observando que algo está errado com o cabelo da minha cliente e se modificou, alguma coisa no corpo dela não está funcionando, né? Então, agora, escutando o senhor falar, olha só quanta coisa, né? Quanta informação. Tudo relacionado a essa questão das vitaminas, as do complexo B, né? Nós temos B1, B2, B3, B6, B9 e B12, que é as que eu conheço. Mas a maioria das pessoas dizem assim, mas eu já tomei uma vez a B12. A outra fala assim, mas elas não têm noção das amêndoas, das castanhas, dos enfim. Eu vou deixar que o senhor nos coloque um pouquinho sobre a questão das vitaminas. Porque quando se faz dieta, se castra tudo. Quando elas passam por dieta, o cabelo cai. E elas querem mecha, querem alisamento. Nós não temos condição de transformar um cabelo doente. Para começar, Mari, dieta é um absurdo fazer dieta. Se tu quiser fazer alguma coisa ligada, assim, ao jejum intermitente, aí sim, mas fazer dieta, já come errado, ainda vai diminuir a alimentação, isso é complicado isso aí. Tudo que a Mari falou, das regiões do couro cabeludo, dessas quedas, você já identificou, olha que maravilha! Olha que o conhecimento que a gente tem. E quando vai pegar tudo isso aí, Mário, é lá do intestino. Se aqui tiver cuidado, se tua boca está tendo controle do que está comendo, você vai melhorar tudo isso aí. Porque eu sempre falo, o nosso corpo, ele depende do que nós estamos pondo pela boca. Porque 70% das doenças metabólicas entra pela boca. Se entra pela boca, sai pela boca também. Então, eu falo em dieta, eu dá arrepio. Eu fiz dieta, eu quase morri de dieta. Eu falo com meu endócrino, nutricionista, e fecha a boca minha e toma remédio. Que desgraça! Eu caí aqui na minha casa, 2 andares. Eu caí na sala, acordei às 3 da manhã. Ué, ninguém me viu, eu desmaiei de fraqueza. Caiu a glicose. Não? Eu passei por dieta. Que dieta? Comer educadamente coisas saudáveis, a alimentação é importante. Nós precisamos de combustível saudável. Então, as vitaminas, uma coisa que eu falar, hoje a gente fazer suplementos é uma obrigação. Não é uma vez. Colocou o trabalho das nutricionistas. Suplemento, vitamina, cálcio, ômega 3, isso é direto. Porque nossa comida está muito enfraquecida, está muito debilitada. Nós precisamos colocar os suplementos. Porque tem muito disruptor endócrino. Eu tenho uma live sobre disruptor endócrino, vocês já viram, que vai usar o lugar da célula, é aquela chave que entra no cadeado e não roda o cadeado. Isso é um disruptor. A célula não funciona.
Então tem que tirar essas porcarias, esse mercúrio, essas toxinas que tem nos plásticos, tudo tem que começar a tirar fora isso aí. Dá uma dica, não deixa no seu carro água em garrafa plástica. O bisfenol lá é altamente tóxico. Então, quando estiver dirigindo, tem que levar uma água, beber, bota um recipiente de vidro, porque o plástico pode liberar o bisfenol lá, que é altamente tóxico. Entendeu? Não deixa A Ana Paula colocou, doutor Danilo, antigamente dietas eram extremamente restritivas. Hoje, os alimentos saudáveis, né? Porém, em porções adequadas. O senhor falava sobre o peixe, falando em alimentos saudáveis. Eu assisti uma live sua que falava sobre a quantidade de mercúrio no peixe, que nós comemos achando que... Eu não gosto de peixe do mar, eu gosto camarão, eu como, mas peixe de mar eu não consigo, não. Mas assim, sobre o peixe, eu acho super interessante o senhor colocar, porque às vezes a gente pensa assim, eu comi atum, eu estou fazendo uma dieta, mas eu estou, né? Eu achei muito incrível o que o senhor falou sobre isso. Os peixes de beira, de água não profunda, o peixe de água profunda são menos contaminados. Por exemplo, hoje um peixe saudável, hoje é sardinha, porque ela é de água profunda, de alto mar. Porque quem tu pesca na beirada da praia, estão contaminados. O oceano está contaminado. O oceano está doente. Estamos matando a natureza. E com isso os peixes estão comendo aquilo, eles vão comendo peixe. É uma cadeia, infelizmente, toda perturbada, toda esculhambada. E nós estamos nessa parte. E nada, outra coisa, nada frito, gente. Não fritem as coisas. Não fritem as coisas. Quando frita, libera acrilamida. Esse nome tem que guardar. A acrilamida é altamente cancerígeno. Então, tudo que é muito frito, se torrou e queimou a torrada, não coma mais. Porque aquela coisa escura está contaminada com acrilamida. Então, tem que ter cuidado dessas coisas. Vai aprendendo, vai apanhando, aprendendo. Eu também apanhei muito para aprender. Não faz apanhar. Até porque teve sempre teve diabetes, hoje vi no sangue, meu exame de sangue está 97 de glicose, e eu tomava remédio e não melhorava. Eu tomei 3 anos tomando remédio por diabetes, porque eu não mudava a minha alimentação. Olha só. Pão, biscoito, arroz branco, tudo, macarrão, meu Deus do céu. Tem que ter... E hoje está com 83. 83 anos. Pensa para nós aí, Mari, saudável, doutor Danilo faz atividade, doutor Danilo corre, doutor Danilo está sempre disposto para compartilhar conhecimento. Quando a gente falou, doutor, vamos supor, tem um horário, com certeza, vamos lá falar de saúde, para a saúde sempre tem o tempo, né? E como é importante esse cuidado e esse olhar, né? Eu tenho certeza que a partir desse bate-papo aqui, muitas coisas estão sendo assim reveladas, né? E as pessoas vão começar a refletir. E não para por aqui não, gente. Depois nós vamos conversar mais aqui, fazer outros encontros, né? Para a gente estar tratando de saúde, porque a gente tem sempre que falar de saúde e quanto isso faz diferença na nossa vida. E já faço um convite para todo mundo que está aqui com a nossa live para conhecer os nossos canais. Conhecer nossos canais do YouTube. O Conversando com Keila Braz tem muito conteúdo com o doutor Danilo. A gente fala de saúde, de educação, inteligência emocional, porque tudo tem ligação. Visite o canal do doutor Danilo Luca. É de saúde, então tem muito conteúdo, gente, sobre o intestino, que é o segundo cérebro, sobre a questão dos vilões da alimentação. Vocês sabem quais são os vilões da alimentação? Não sabe ainda não? Doutor Danilo já deu aqui algumas dicas sobre os vilões da alimentação, hein? Então tem lá a live falando sobre os vilões da alimentação e muito conteúdo da Mari Marrom ensinando sobre os cabeleireiros, sobre cabelo, dando várias dicas incríveis. Então já vai depois, quando acabar nossa live, entra no nosso canal e continua para que você possa saber mais e também nos ajudar a compartilhar, né, conhecimento, passa para outras pessoas. Muito bem, Keila, muito bem. Eu tenho aqui um trabalho aqui já mais ligado com uma Mari sobre o que prejudica o cabelo, assim, formol. Tem muito gente usando formol, porque é um veneno pro cabelo. O cabelo tem vida, ele não pode matar ele não.
alisantes, tem que tomar cuidado. A Mari, essa parte é especialista, ela orienta todos vocês a não fazer isso. Tintura para cabelo, sulfato, parabenos, que coloca a substância, parabenos coloca em tudo, um veneno mortal, gente. E aí tem que tomar cuidado. De petróleo, né? São petrolatos, né? Petrolato, formaldeído, perfume, chapinha. Meu Deus, mata o cabelo. Tem que tomar cuidado com isso aí. Doutor Danilo, você estava falando. Ah, sim. Tem mais aqui o comentário falando sobre o cabelo. E o cabelo, a pessoa colocou, tá caindo muito e tá ressecado. Queria saber o que pode fazer. O cabelo tá caindo e estando ressecado. Eu vou perguntar aí pra Mari e pra doutor Danilo. O que fazer? Fala, Mari. Bom, primeiro ponto, tem que verificar a questão do que esse cabelo tem quimicamente. Por exemplo, quais foram as transformações que foram feitas nesse cabelo. E depois tem a questão dos hábitos, como o doutor Danilo falou, né? Como está o funcionamento do corpo desta pessoa. Por exemplo, eu sempre costumo dizer quais são as doenças ou então as disfunções que a pessoa tem, porque na verdade um corpo saudável tem um cabelo saudável. Doutor Danilo falou da questão do colágeno, doutor Danilo. Nós temos a bainha de colágeno, né, que é a colinha que faz, então, as células germinativas lá no bulbo capilar, né? Então, as pessoas não podem esquecer que este colágeno ele vai estar também na composição, no comprimento dos cabelos. E o que mantém um cabelo hidratado, quer dizer, segurando água, que o colágeno ele é a esponja que segura água na nossa pele, no nosso corpo, no nosso cabelo. Nas nossas, como diz, articulações, enfim, a esponja hídrica, né? Que vai manter o corpo irrigado, intestino, enfim, tudo depende dessa proteína colágeno. Mas uma coisa importante, quando existe a falta dessa substância no cabelo, ele não tem como fazer a retenção de carga hídrica. Então o cabelo vai ser muito leve, muito ressecado. Nós dizemos na linguagem técnica, ele vai estar hidrofóbico, com fobia de água. Isso, quando isso acontece, tá ligado ao colágeno. E aí o doutor Danilo nos disse, né, que é o colágeno tipo 1, o melhor alimento indicado no sentido, na parte nutritiva, né? Isso, cabelo, pele e unha. Esses elementos são muito favorecidos, o colágeno tipo 1. E os outros para articulação, para das juntas, essas coisas, vai repor aquela substância que fica do líquido, que fica entre as articulações. Protege as articulações. Então, é muito importante entender isso aí. Já existe o colágeno, os dois juntos já. Já existe. E outra coisa que eu vou passar a você. Não existe coisas boas baratas. Não existe colágeno barato. Para ser barato não presta. Tem muita gente enrolando. Não existe ômega 3 barato, gente. Eu comprei na farmácia ômega 3. Você vai olhar, tem um tiquinho de ômega 3 e um monte de vitamina. Quer dizer, estão mentindo. É propaganda enganosa. Tem que se conhecer, selecionar, tem que conhecer. Aí que vai entrar um nutricionista, um médico, um nutrólogo, e conheça a parte da saúde para ajudar nessa composição, da reposição de nutrientes. Então, as coisas básicas para repor hoje são vitaminas, minerais, ômega 3 e o colágeno. Colágeno é fundamental. A proteína mais abundante no corpo é o colágeno. É a mais abundante, é o colágeno. Mais abundante. Nós, quimicamente falando, por exemplo, na empresa, na indústria onde eu trabalho, doutor Danilo, nós temos um ativo, nós temos um produto que a gente indica que ele é de uso praticamente diário. Ou principalmente quando as pessoas lavam o cabelo, ele é chamado de bioqueratina. É uma queratina do tipo alfa-queratina, que é aquela que tem bioafinidade com a água, que ela vai fazer essa parte nutricional externa. Porque nós, cabeleireiros, cuidamos da haste no comprimento. O nutrólogo, o médico, o endocrinologista, como é sua área, vai trabalhar a questão da função interna, né? Então, por isso que nós temos que ter esse olhar de orientador, de ajudar a nossa cliente e fazer aquilo que nos é possível como profissional, né? Dentro cada um da sua área, mas um auxiliando o outro. Por exemplo, a questão dos alisamentos. O senhor falava sobre o formol.
se existe uma coisa que o formol faz, é a dessecagem da proteína. Se existe algo que ele ataca como um tremendo de um vilão, é justamente o colágeno, porque ele desidrata o fio. Por isso que ele mantém o fio estirado, porque ele vai fazer o quê? Ele vai lá e vai sequestrar, né, toda a parte de oxigênio da proteína cabelo e não vai ter mais afinidade nenhuma com a água. O corpo não reconhecendo mais aquela fibra como sendo sua, que ela vai causar uma queda de cabelo violenta. Isso aí. Com muita sorte que a pessoa Não, essa parte falou é importantíssima, isso aí, Mari. Você conhecer esse detalhe de cuidar do cabelo, a percentagem bioquímica do cabelo, 45% de carbono, 27% de oxigênio, ele tem uma composição química, ele tem vida, tem lá o folículo piloso, ele tem um nervo, tem tudo lá dentro, mata-mata. Nossa, ele tem até um músculo eretor para subir quando arrepia, para fechar quando... É vida, gente. Cabelo é vida. E por isso que a gente tem que cuidar do nosso cabelo e da nossa alimentação, do nosso corpo, se amar e se cuidar. Temos mais aqui uma pergunta, hein, doutor Danilo? Temos uma pergunta para doutor Danilo e para a Mari, da Vânia. Colocou assim, doutor, lavar o cabelo com água quente prejudica? Vem, Mari. Sim, na verdade, tudo tem uma temperatura. Eu sempre falo assim, depende de onde você mora, presta atenção. Se você mora no Rio Grande do Sul, é impossível lavar o cabelo na água fria. Porque eu sempre falo para as pessoas, o que é o quente que não se recomenda? Superior a 40 graus. Porque superior a 40 graus é estado febril. Você vai afetar o teu sangue. Você vai sair, não tem como, vai queimar sua pele. Então, uma temperatura agradável para lavar o corpo e o cabelo, ela deve ficar na média 35 graus, que é a temperatura, né, do nosso corpo. O banho mais relaxante e maravilhoso é o banho que fica aproximado da temperatura do nosso corpo. Por exemplo, a partir de 25 graus, porque menos de 25 graus é hipotermia, e 25 graus é uma água da fonte, né? Então, para mim, a água agradável é essa, a partir de 25 graus e menos de 40. Então, uma coisa importante aí, essa primeira pergunta, é sempre secar bem o couro cabeludo. Secar bem, isso é fundamental. Não dormir num cabelo molhado, né, Mari? Isso aí por várias situações. Secar bem. Se tomou um banho quente, seca bem. Eu sempre faço, como técnica minha, quando eu tomo um banho quente, eu quando tenho cabelo, não tem problema. Quando eu tomo um banho quente, eu sempre depois no final dou uma ducha fria para fechar os poros. Isso é fundamental, não deixar os poros abertos. Se deixar aberto, vai entrar um monte de porcaria. Então sempre toma seu banho, depois dá aquela duchinha, 1 segundo, pronto, fecha os poros e sai do chuveiro, tu sai feliz e não sai tremendo. Quando tu sai tremendo, quando tu sai um banho quente e pega um vento frio. Isso complica a nossa vida. Então, a Maia já falou, enxugar o cabelo, bem sequinho, temperatura ambiente do corpo, que é 36, 36,5, é uma boa temperatura. Eu li um trabalho, Maia, sobre um shampoo de capsaicina, tu conhece? Sim. Tem vários ativos hoje, é um derivado também da pimenta. Isso, capsaicina, da pimenta vermelha. Isso que ajuda que ele estimula, ele aquece. Massagear o cabelo. Isso, ele faz o estímulo dos vasos sanguíneos. Tipo, é um vasodilatador. Outra substância boa é o mentol. O mentol, ele tem aquele falso gelado, né? Então, tudo que tem essa... E uma coisa importante, gente, é a massagem. Eu falo, as pessoas, elas tiram tempo para o celular, mas não se automassageiam. Porque nós não temos um movimento nessa região da cabeça, por isso que o cabelo cresce menos, porque nós não temos estímulo. E o cabelo, ele está ligado a um vaso sanguíneo. Então, se ele não tiver um estímulo e não tiver uma troca, não tem uma transferência de aminoácidos se não for estimulado. Então, o maior causador hoje da queda de cabelo é a tensão, que as pessoas vivem tensa e elas não estimulam. Eu sempre digo, puxa o seu cabelo sem violência, mas pegue o cabelo e brinque um pouco com a sua cabeça. A nuca, se nós somos curiosos, a gente mexe.
mas a região frontal não, né? Que bom, Então, que bom. É muito importante. Esse fechar mais Mari? Doutor Danilo e Mari? Sim? Temos mais perguntas, hein? Doutor Danilo, está quase, nosso horário está se apertando aqui, mas temos mais perguntas aqui para o senhor. Olha. Keila, antes das perguntas, eu gostaria que você colocasse, algumas pessoas já me perguntaram, inclusive no particular, onde o doutor Danilo atende, como faz para ter um atendimento com o doutor Danilo? Ontem eu já perguntei, hoje eu já sei. Porque assim, o doutor Danilo atende online, temos o contato dele, né? Exatamente. O doutor vai até falar melhor aqui, mas como nós estamos pelo Instagram, pode chamar o doutor no Instagram dele, né, Danilo? Doutor Danilo é Rio de Janeiro, né, doutor Danilo? No Rio de Janeiro e também atende online. Fala pra gente, doutor. É natural do Santo Ângelo, né? Keila. Eu prefiro atender pelo fazer a chamada de vídeo no meu telefone. É 21, né? 999 827618. 21 999 827618. Eu atendo a chamada, eu tenho minha agenda de consultas online, que eu faço em todo o Brasil, aí, graças a Deus, muito procurado, e eu tenho uma agenda onde eu faço. Amanhã já tem 3 online, já consultas online. Tem consultório físico amanhã, aqui no Rio, e também é consulta online também. Meu consultório físico é segunda e quinta-feira. E online eu sempre faço à noite, quando está mais calmo. A pessoa tem mais necessidade de trabalhar fora, eu faço à noite, é online. Tudo bem que quiser, depois, esse 9982 7618. Perfeito. 21, tá? Só gente. 21 na frente. Vamos lá. Vamos aqui aos comentários. Tem aqui o comentário, doutor, e depois tem mais 2 perguntas. O Itamar colocou assim: sobre eu assistir a um filme de terror ser prejudicial antes de dormir, eu há muito tempo havia percebido, porém, pela primeira vez, ouvi de um médico. Então, achou muito interessante. Ele percebeu, né, nele os sintomas do que o senhor falou e gostou muito de ter ouvido. Obrigada pela participação. Doutor Danilo, mais uma pergunta aqui agora da Renata. Zumbido e hormônio tem relação? Total. Quando você... Keila, o que é o zumbido? É uma desarmonia no sistema auditivo aqui. Você começa a perturbar a sua mente. Aí que vem aquilo que eu falei. Pesquisar essa cascata hormonal toda. Onde é que está o problema? Se não tem nada orgânico, nada físico, pode ser totalmente hormonal. Essa moça que perguntou aí a progesterona, aliás, bem isso, é o primeiro hormônio a cair. Começa a cair sempre aí, mais ou menos pelos 30 e 35 anos. Já começa o sintoma. E esse zumbido, toda a situação pode ser no leite, porque o leite e o glúten inflamam todas as mucosas, gente. Todas as mucosas, sinusite, rinite, amidalite, otite. Tem gente operando as coisas sem necessidade. É só mudar a nutrição. É só olhar, é só comer. Todas as mucosas são inflamadas, até lá embaixo na vagina. Eu tenho paciente de ginecologia que nunca mais teve corrimento. Tinha corrimento todos os meses. Voltou de novo, e voltou de novo. O que era? Era uma desarmonia nutricional e hormonal que ela tinha. Consertou, acabou, nunca mais. Eu fiquei boa, eu não sei como ficar boa. Vai acabar, porque você voltou a ter uma vida jovem, vida saudável, com energia, com tudo funcionando. Essa é a nossa visão hoje. Botar a mulher para voltar a funcionar como era antes. Aqui eu já falei na outra live. Mulheres de 20 a 30 anos. Cada 20 mil mulheres, uma tem câncer de mama. 20 mil. Mulher na menopausa, sem reposição de hormônio. Cada 8 mulheres, uma tem câncer de mama. Olha aí, gente. Muita diferença. Não acordo para isso. Tá bom? Então, temos mais uma pergunta aqui. Gente, a hora tá voando, já tá quase terminando aqui, passando já 1 hora também, né, Mari? Doutor Danilo, quando o assunto é bom, a hora voa, né? Doutor, sim. E a Carla colocou assim, e o magnésio é importante? Muito importante. Magnésio é chamado maestro do organismo. Ele que tem que ser sempre atualizado, sempre, todos os dias. Reposição de magnésio é fundamental.
Porque é ele que leva o cálcio nos ossos, ele que faz o transporte, é chamado maestro do organismo. Então isso é fundamental, isso aí. Magnésio muito bem colocado, meu filho. Isso aí, todo dia. Aí tem o dimalato, tem o ciclato, tem esse pozinho, tem na farmácia, tem nas casas naturais. É comprar qualquer um magnésio disso que vai encontrar aí, tu vai tomar, tá dentro das suas necessidades orgânicas, tá, filho? Olha Maravilha, obrigada. Mari, tem uma pergunta para você aqui também. Sim. Colocou assim, doutora Flá, é possível indicar aqui uma linha profissional para cabelo cacheado e com mecha? Sim, hoje temos a biotecnologia que faz produtos, assim como existem os hormônios bioidênticos, que nós nem falamos hoje, né? Existem compostos para transformar os cabelos bioidênticos, que vem muito da função de como a proteína trabalha. Então, na verdade, hoje nós podemos fazer a deformação da proteína e a renaturação, porque os cabelos são proteínas renaturáveis. Então, hoje tem produtos, sim, para fazer essa transformação. A Belkey, a empresa que eu trabalho, a gente trabalha justamente nessas pesquisas, né? Inclusive, eu estou trabalhando num projeto agora que é justamente para o cabelo afro. E respondendo uma outra pergunta, Keila, que eu vi aí, uma pergunta da Lore. Como lavar os cabelos sem deixá-los ressecados? Então, nós estávamos falando das frituras, né? E o óleo vegetal, óleo essencial. Por exemplo, qual é a função do óleo no cabelo ou da parte lipídica? Nós temos um manto lipídico protetor do cabelo. E a hora exata de proteger e segurar a água naqueles cabelos que não seguram umidade é passar esses olhinhos reparadores, que hoje tem óleos que são muito bons, que são derivados de óleo essencial ou óleo vegetal. Hoje nós estamos trabalhando com óleo de mutamba, existe o óleo de rícino, e são vários óleos que são muito bons para o cabelo, mas deve ser aplicado no cabelo úmido. As pessoas fazem muito errado. Elas aplicam depois que o cabelo perdeu a água. E aí, o cabelo sendo ressecado, o óleo vai ressecar ainda mais. A necessidade é fazer o manto lipídico para que ele segure aquela água que ele necessita para manter a umidade. Porque a umidade é que vai dar a torção do cacho, a flexibilidade, o movimento dos cabelos. Maravilha, Mari, que dica super incrível. Então fica a dica aí, porque geralmente usa ao contrário, então super top. Todo mundo encerrar... passa. Olha só, Keila, existe o óleo de proteção térmica, mas que todo mundo passa no final, depois que secou e pranchou o cabelo. Se ele é proteção térmica, deveria passar no cabelo molhado, para proteger do secador. Mesmo o cabelo oleoso, sim. Pode fazer, Jack, essa sugestão, você vai amar. Inclusive, ele vai compensar essa oleosidade, porque cabelos oleosos vão ficando cada vez mais oleosos quando agredimos o couro cabeludo. Essa é uma reação que mostra quando você está lavando de modo agressivo ou com produtos que agridem o couro cabeludo. Então, quando você trabalha a hidratação, quando você protege os fios, você também vai ter a resposta no comportamento do couro cabeludo. Uau! Que maravilha, gente! Que bate-papo incrível. Então, estou dando mais uma pergunta aqui para a gente poder encaminhar para o final da nossa live, né? Na verdade, teremos outras, né? Outra live aí, ó, gente. Exatamente. Outra live as pessoas estão querendo, porque é muito conhecimento. Imagine essa junção aí de conhecimento. É muito transformador. Doutor Danilo, e a Raquel pergunta para o senhor, doutor, fala sobre a Airfryer. E aí vai ter que ser rapidinho, porque a nossa hora já está quase acabando. E aí, Airfryer, doutor? Não entendi. A Airfryer, aquele assador de alimentos. Airfryer. Carboidrato simples não é aconselhável colocar na Airfryer, que também libera também a acrilamida. Então, todos os carboidratos simples. Então, o que eu faço? Hoje uso mais o macarrão de arroz. Eu procuro usar as coisas que tem boa-vinda, de arroz maravilhoso. E quando botar no Airfryer, evite carboidrato simples. Evite que fritar uma carninha, um franguinho, rapidinho pode. Agora, aquelas zonas são muito ruins para carboidrato branco. Evita isso. Já está no caminho. Então, maravilha. Fica a dica aí. Então,
Doutor, um exemplo de carboidrato simples para quem não sabe o que é carboidrato simples. Batata inglesa, que o nego faz, faz batata inglesa, batatinha, que não presta, deixa os ingleses comer, para que a gente comer aquilo? Deixa os ingleses comer, coma batata doce, coma inhame, coma aipim, coisas nossas da nossa terra, que são saudáveis. Para que botar aquelas porcarias que não tem? São carboidratos vazios. Arroz branco é carboidrato vazio, batata inglesa é carboidrato vazio, não tem nada para o organismo, só para encher a barriga. Então, isso é coisa saudável. O feijão é gostoso, feijão tem nutriente, grão de bico tem nutriente, toda a abóbora, batata doce, inhame, essas coisas são fundamentais. Lentilha, ervilha. Aquele lítio, a lentilha tem lítio, gente. Olha que maravilha. Se pudesse comer lentilha todo dia, era uma maravilha. Comer sopa, comer feijão, comer paçoquinha, fazer isso aí. Tira as coisas que não fez demais, né? O trigo. Hoje eu vi um trabalho sobre transgênico. Hoje o mundo está muito dificuldade, mas o trigo tinha 14 carbono, hoje tem 42 carbono, já mudou muito a qualidade. E o glúten é venenoso. Glúten com leite dá uma massa que vai forrar o intestino e prejudicar muito. E aí temos no caso a hemoglobina glicada. O que é glicada? A hemoglobina é para levar o oxigênio no tecido. Quando ela vê o leite de trigo, ela agarra ela é impressionante. A hemoglobina, em vez de pegar o que é bom, pega o que não presta. Então tem que evitar comer o que não presta. Né? Isso é fundamental. Maravilha! E Mari, que maravilha! Temos aqui vários comentários. Amei! A Grazi colocou parabéns, a Iraides colocou obrigada, vocês todos, boa live, amei. Outro comentário disse que foi a live mais completa que já participou. Amor também, amei, parabéns. Então são muitos. Eu vi banho de porco, espetáculo, usa banho de porco natural, tu conhece? Use banho de porco, azeite extra virgem, vinagre de maçã orgânico. E tem essa óleo de coco, é fundamental. O óleo de coco é o que mais resiste ao calor. E a banho de porco, meu Deus do céu, eu fui criado com banho de porco, gente. É maravilhoso. O óleo vegetal, ele desnatura na fritura, ele não presta, né? Libera muito carbono e vai fazer mal. Óleo de caixinha, essa loja no mercado, pelo amor de Deus, que não presta. Evite aquilo, gente. Tá batizado, tá terrível. Doutor uma fritura. Eu ficaria conversando com você a noite toda. Não é, Mari? Que maravilha! Tá conversando com o doutor Danilo? Eu quero outro encontro. Doutor, Mari, vamos precisar fazer um outro encontro, porque temos comentários, as pessoas estão colocando aqui, ó. Eu tenho uma consulta agora, 9h30, viu? A gente vai continuar outro dia a nossa conversa, porque temos vários comentários aqui, ó. Estou encantada, amei. E a outra pessoa colocou maravilhoso. Tem mais pessoas querendo saber, então vamos combinar, Mari? Vamos combinar, doutor Danilo? A gente vê a agenda? Tá? Keila, eu quero fazer um breve comentário. O doutor Danilo disse que ele vai fazer o atendimento de uma pessoa a essa hora. Gente, olha só, quando eu conheci o doutor Danilo... Exemplo, né? Eu sei que eu estou na melhor fase do meu trabalho. Daqui para frente eu quero trabalhar com desafios muito maiores do que eu já trabalhei até hoje. Doutor Danilo é uma inspiração. Quero pedir aqui as considerações finais da Mari, doutor Danilo, contatos. Como é que a pessoa faz? O doutor Danilo já falou, mas quem chegou depois para ter uma consulta com o doutor Danilo? Mari, considerações finais, contatos e gratidão. Então, só me resta ser grato a vocês, a Keila, a Mari, a quem nos assistiu. Muito obrigado. E é meu prazer estar com vocês para ajudar, mudar um pouco essa coisa que está muito rançosa, está muito difícil de mudar esses preconceitos, esses tabus que ficaram anos e anos e anos matando a gente. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo e gratidão a Deus por estarmos juntos novamente. Um abraço. E eu só posso agradecer porque eu me digo que sou uma pessoa muito abençoada por ter vocês aí nos acompanhando e acreditando nas nossas falas, né, doutor Danilo? E por ter sido abençoada em conhecer a Keila e lhe conhecer. Porque, nossa, há muitos anos que eu venho pesquisando e buscando pessoas de fundamento. Pessoas que são humanos de verdade.
Pessoas que passam conhecimento, tendo o propósito de querer vida em abundância para as outras pessoas. Eu só posso dizer muito obrigada, gratidão a Deus por ter vocês na minha vida. Muito obrigada. Grande beijo. Eu estou emocionada, porque vocês são pessoas incríveis. Quero deixar aqui uma frase: autorrespeito, autoestima e amor próprio. Tudo começa em você. Pare de procurar o seu valor fora do seu interior. Tá tudo dentro. E a gente viu hoje isso, que uma coisa está relacionada com a outra. A saúde dos nossos cabelos está relacionada com a nossa vida, com a nossa alimentação, o intestino, com a nossa mente, com o nosso sono, com tudo. Gratidão a todas vocês. Gratidão, doutor Danilo, Mari. E compartilhem se acharam interessante. Até a próxima. Beijo no coração. Um beijo, gratidão. Gratidão. Gratidão, beijo.